Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1 de fevereiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 15, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aqui vem por intermédio do seu profeta Isaías explicar ao povo que quando o povo estendia as suas mãos em oração, Deus escondia o seu rosto, Deus escondia os seus olhos, ou seja, Deus não ouvia. E Ele mesmo explica o motivo. Por causa das iniquidades, porque as mãos estavam cheias de sangue. De repente essa palavra nos diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades impedem as nossas orações de chegar até Deus. Porque as nossas orações, elas são como incenso. Quando feitas com mãos limpas e coração puro, a oração sobe como um cheiro suave. Mas quando a oração é feita com o coração cheio de pecado e de iniquidade, é um mau cheiro. Representa um mau cheiro para Deus e Ele repele. E Deus não ouve, Deus abomina, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus não compactua com o pecado. E nós precisamos entender. Muitas das vezes nós estamos cegos. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento do povo. O Deus desse século fala de Satanás. Porque o sistema do mundo é influenciado pelo inimigo. Por isso é que nós somos separados para Cristo. Porque o sistema e a doutrina do mundo não agradam a Deus, não glorificam o nome do Senhor Jesus. Nós, os crentes, andamos na contramão. Nós andamos na contramão. Nós vivemos não de acordo ao mundo, mas de acordo à palavra de Deus. Vivemos o oposto daquilo que o mundo deseja. Porque nós somos de Cristo e devemos segui-lo. Muitas vezes que as nossas orações estão sendo bloqueadas, impedidas por determinadas coisas, e nós ficamos a rodar no deserto, o porquê. Mas Deus nessa noite vai tocar os nossos corações. O Espírito Santo vai abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque Ele que nos dá o entendimento das coisas. Será que não tem um pecado não confessado? Será que não tem alguma coisa que Deus tem nos sinalizado e nós não conseguimos ouvir, não conseguimos entender? Será que não tem alguma coisa que nós devemos largar? Deus tem falado aos nossos corações. Podem ser muitos, mas muitos os motivos que bloqueiam as nossas orações. Ou pode ser simplesmente porque aquilo que nós desejamos não faz parte dos planos de Deus para nós, porque Deus tem algo maior, algo melhor. Às vezes que nós pedimos algo e Deus, na verdade, preparou algo melhor. Deus preparou uma nova porção. Deus preparou um banquete. Precisamos entender o agir de Deus por intermédio da sua palavra, para que não venhamos a cair em frustração,
em decepção, porque nosso Deus, Ele é fiel. Mas para entendê-lo, precisamos ouvi-lo. Nós nunca iremos entender alguém que nós não ouvimos. E como vou ouvir a Deus? Por intermédio da palavra. Deus, Ele fala. Quando nós meditamos, Deus, Ele fala aos nossos corações. Deus fala às nossas almas. Deus dá direções explícitas. Muitos talvez dizem, eu não ouço a Deus, não tenho visões, não tenho revelações. Igreja, a palavra de Deus é a profecia por excelência. Está tudo escrito, está tudo dito. Não podemos dar a desculpa que Deus não fala comigo. A palavra de Deus é a voz de Deus. Arriba Deus, que inspirou os homens por intermédio do Espírito Santo. Para falar daquilo que Ele quer transmitir para o seu povo e para a sua igreja. Ouça o que o Espírito Santo fala nessa manhã. Alguns motivos bloqueiam as nossas orações. A desonra. Honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Parece uma coisinha muito simples, mas é a palavra de Deus. Muitos têm as orações bloqueadas porque não honram os pais, não honram os seus superiores hierárquicos. Deus pediu para honrá-los. Entenda que honrar não é bajular, honrar não é idolatrar. E muitas das vezes, muitos deles não vão, aos nossos olhos, não serão merecedores da honra. Mas devem, porque Deus ordenou na sua santa e bendita palavra. Porque se formos honrar apenas que aparentemente são dignos, nós não vamos honrar quase ninguém, porque ninguém é perfeito. Mas se for nosso superior, nosso pai e nossa mãe, independente dos seus erros, devemos honrá-lo. Entenda que honrar não é compactuar com os seus erros, não. É ser cordial, é ser educado, é respeitar a hierarquia. Não é compactuar com as maldades. Não é compactuar com os erros, não. Ora, ó Deus, eu vou cumprir a tua palavra, eu vou honrar. O meu superior. Ó Deus, mas eu não concordo com as suas atitudes. Ó Deus, liberta a sua vida, muda a sua mente. Deus lhe transforma. Assim estamos a cumprir a palavra de Deus. Porque se formos analisar, muitas das vezes nós não queremos perdoar. Não merece, me magoou isso e aquilo. Só uma pergunta. E nós somos merecedores da misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia dele se renova a cada manhã pelas nossas vidas. A misericórdia de Deus todos os dias nos alcança. Por que que nós não podemos perdoar o nosso próximo? Por que que nós não podemos? Perdoar não significa que nós concordamos com o que a pessoa fez. Nós estamos a fazer a nossa parte. E perdoar também não significa voltar a lidar com a pessoa. Em muitos casos, o próprio Deus não vai permitir que você volte a lidar, porque essa pessoa representa uma ameaça para a tua vida. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Há casos que você vai perdoar, vai voltar a conviver. Há casos que eu pessoalmente, Deus já me proibiu de lidar com uma determinada pessoa. Porque era nociva. Porque era idólatra. Eu perdoei, mas Deus não gosta de mistura. Eu não sabia que a pessoa era idólatra, mas Deus me revelou. Porque eu tentei
Eu perdoei no meu coração e tentei um contato. Deus sempre me dizia para não voltar a ter contato. E eu perguntei a Deus o porquê. E quando Deus me revelou, porque a luz e as trevas andam em caminhos diferentes, muitas das vezes Deus está a criar embaraços, Deus está a permitir afastamento com determinadas coisas, você nem sabe o porquê. Arriba, mas Deus, Ele sabe. Alguns andam em caminhos ocultos e Deus não te quer por perto. São pessoas que vão trazer o inimigo para dentro da tua vida e da tua casa. Arriba, são pessoas que têm causado danos à tua vida e você nem sabe. Precisamos entender como funciona o mundo espiritual. Arriba, precisamos analisar e ter o hábito também de pedir para Deus falar conosco. E volto a repetir, se Deus não falar contigo de forma audível, Ele vai falar pela palavra. Diga, Senhor, fala comigo. Arriba, quando eu abrir a tua palavra para meditar, ó Deus, enquanto eu desfolho, ó Deus, que os meus olhos fiquem fixos na palavra que o Senhor preparou para mim no dia de hoje. E você vai desfolhando. E quando for a palavra que Deus preparou, o Espírito Santo vai sinalizar. É aqui. Deus vai revelar. Deus, Ele vai falar. Deus tem uma palavra para todos os dias da nossa vida. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem palavra para tudo. Deus é perfeito. Uma mágoa, um ressentimento, uma palavra de maldição declarada. Arriba o ódio, a desonra. Tudo isso impede as nossas orações. Para além do que nós já sabemos, o Espírito Santo está a ministrar as coisas que nós negligenciamos, que aparentemente não fazem mal algum. Estão a impedir de chegarmos até a terra prometida, de alcançarmos. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Arriba, Deus, tu és maravilhoso. Ó Deus, tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Arriba, Deus, toda a honra e toda a glória. Sejam dadas a ti. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Te louvamos, ó Deus, por esse momento de oração. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, a tua palavra é como uma espada de 2 gumes. Arriba, Deus, que penetra até as profundezas do Espírito. Arriba, Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós cremos, ó Pai, nas tuas promessas. Ó Deus, cremos na tua palavra. Arriba, Deus, cremos na tua fidelidade. Ó Deus, o Senhor é fiel. Arriba, Deus, o Senhor sempre será fiel. Arriba, ó Deus, te louvamos mais um dia. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso sustentáculo. Deus, o nosso baluarte, a nossa fortaleza. Arriba, aquele que caminha conosco. Ó Deus, aquele que morreu e por nós e ressuscitou. Perdoe, Deus, os nossos pecados. Ó Deus, na verdade nós estamos aqui porque reconhecemos que somos falhos. Arriba, Deus, reconhecemos que somos pecadores. Arriba, Deus, reconhecemos que temos feito o que não te agrada. Ó Deus, porque tu és santo. Arriba, Deus, o santo e o profano. Arriba, Deus, não se misturam. Muitas orações têm sido bloqueadas.
Arriba, Deus, muitas orações têm sido interrompidas por causa, Deus, do nosso pecado, da nossa negligência. Arriba, Deus, das nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Deus. Purifique, Deus, as nossas almas. Arriba, Deus, purifique os nossos corações. Lave, Deus, as nossas mentes. Ó Deus, mentes arriba contaminadas, ó Deus, pelo pecado e pela iniquidade. Arriba, Deus, mentes contaminadas, ó Deus, pelo mundo e pelos prazeres do mundo. Arriba, Deus, nós não queremos rodar no deserto por 40 anos. Arriba, Deus, nós não queremos rodar no deserto por tanto tempo. Porque, Deus, os nossos pecados e iniquidades bloqueiam arriba as nossas orações. Ó Deus, comece a falar aos nossos corações. Arriba, Deus, fale e não te cales. Ó Deus, qual é a causa, qual é o motivo? Arriba, Deus, tira toda a venda dos nossos olhos. Ó Deus amado, arriba, tira toda a cegueira dos nossos olhos e mostra, Deus, a verdade, tu és a luz. Ó Deus, quando a luz chega, arrima as trevas. Ó Deus, tem que obedecer. Arriba as trevas desaparecem. Ó Deus, traga luz. Traga, Deus, entendimento. Arriba, Deus, discernimento. Arriba, Deus, mas aquele que vem do alto. Arriba, Deus, a sabedoria que o Senhor deu ao seu profeta Daniel. Ó Deus, nós também precisamos. Ó Deus, nós desejamos. Dá-nos sabedoria. Arriba, Deus, quebranta o nosso coração. Ó Deus, remova o nosso orgulho. Arriba, Deus, quebra todo o nosso orgulho. Muitas das vezes, ó Deus, o nosso orgulho nos deixa cegos. Arrimande, que nós não enxergamos. Ó Deus, não enxergamos. Arriba o erro, a nossa soberba, Deus, a nossa altivez. Arrimande, arriba, Deus, se conosco. Lave, Deus, as nossas vidas. Lave, Deus, as nossas almas. Nós queremos, ó Deus, as nossas orações respondidas. Arriba, Deus, porque tu és a fonte. Ó Deus, tudo que nós necessitamos, arriba, Deus, vem de ti. Se o Senhor nos lançar fora da sua presença, arriba, Deus, o que será de nós? Nós não temos outro Deus. Arriba, não temos outro Senhor. Ó Deus, não temos outro Salvador. Tu és o único que cura, que salva, que liberta, que renova, que restaura. Arriba, o único que faz o impossível se tornar possível. Arriba, o único que vive e reina para todo sempre. Arriba, ó Deus, se conosco, Pai. Guia, Deus, os nossos pés, os nossos passos. Arranca, Deus, toda a semente do maligno que foi plantada no nosso meio. Ó Deus, tudo aquilo que foi feito, Deus, ou que nós temos feito, que tem impedido as nossas orações, exponha. Arriba, Deus, remova e lança fora. Quebra, Deus, os bloqueios. Arriba, Deus, quebra as barreiras, quebra as muralhas. Arriba, Deus, quebra as fortalezas. Ó Deus, assim conforme o Senhor ouviu a oração de Ana, ouça, Deus, a nossa oração. Assim conforme o Senhor ouviu a oração de Jabes, arriba, Deus, ouça também a nossa oração. No poderoso nome de Jesus, entregamos, ó Deus, e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a proteção divina. Arriba, Deus, se conosco. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, arriba, Deus, que não venha prosperar.
no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.